Olá, sou o professor Paulo Thiago Fontinelli Cardoso, mestrando em Ensino de História pelo Mestrado Profissional em Ensino de História, Prof. História, da Universidade Estadual do Piauí, a UESP de Parnaíba, e estou aqui na Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária para apresentar o meu trabalho intitulado Saberes de Clio, História e Memória do Ginásio Municipal de Piracuruca, Piauí, entre os anos de 1957 e 1975. Esse trabalho faz parte da minha dissertação de mestrado, que ora está sendo escrita, e é orientada pelo Dr. Pedro Pio Fontinelles Filho. O historiador, ao buscar a história das instituições escolares e através da análise feita através das fontes fornecidas sobre o objeto, tem como resultado não apenas uma narrativa histórica sobre o objeto em si, mas, antes de tudo, a construção de um momento da história local. Aqui são citados locais de educação escolar como elo de ligação com a história local. Porém, todo e qualquer local onde há interação humana pode ser considerado um dispositivo para a leitura da história local. Logo, esses dispositivos mencionados são parte integrante das cidades, que por si já têm grande interesse como objetos de pesquisa. Diante da exposição, o estudo da história do Ginásio Municipal de Piracuruca configura-se como uma análise desses locais de experiência da cidade, principalmente das vivências sobre a educação, as interações dos jovens que consumiram esse local de ensino, interações estas entre si e posteriormente com os demais sujeitos, pois muitos desses jovens atuaram como profissionais da educação nos locais de ensino da cidade. Além disso, se dedicaram a outras ocupações diferentes do ensino. Assim, ao pretender pesquisar a história do ginásio municipal, é esperado também que os laços identitários sejam fortalecidos com o lugar e com o objeto de pesquisa, principalmente pelos sujeitos que consomem esses espaços, já que no município não existem programas, sejam eles ligados à educação ou ao poder público, que promovam a história da cidade, ficando o conhecimento e aproximação com essa história, muitas vezes relegada apenas a momentos festivos. Pelo exposto, percebe-se que a história local pode ser vista e usada como estratégia pedagógica, pois é um elemento constitutivo da transposição didática do saber histórico para o saber escolar, cabendo ao professor aliar aspectos da história local com os conteúdos da grade curricular. Outro ponto vislumbrado com a pesquisa sobre o ginásio municipal é que o objeto mencionado pode ser compreendido através das interfaces do patrimônio histórico, pois serão analisados aspectos da imaterialidade, vendo a escola em questão como instrumento de formação instrutiva relacionada à disponibilização de cursos secundários para uma pequena cidade no interior piauiense na década de 1950, e também a sua função atual, já que a escola continua sendo referência na estrutura educacional da cidade. Assim, de acordo com Eduardo Romero de Oliveira, o patrimônio pode apontar para a constituição da memória em relação de outras práticas sociais ou mesmo com práticas que se desenrolam em relação com o ambiente natural. Aqui nós temos duas fotografias do objeto de pesquisa. A primeira fotografia é ainda dos finais da década de 1950, quando a escola é inaugurada, e a outra fotografia já é da década de 1960. Não sabemos precisar o ano, apenas a década, quando a escola já está em funcionamento. Com relação ao objetivo, o presente estudo pretende compreender a história e a memória da instituição de ensino ginásio municipal de Piracuruca como local de formação da população estudantil do município e regiões circunvizinhas, e além disso analisar a instituição como espaço de memória e cultura escolar da cidade. Nesse contexto, quando ao revisitar a história do ginásio municipal de Piracuruca, tem-se também o papel de dar significados a um momento importante da história local, visto que, quando se escreve a história da cidade, pouco se contempla a história das instituições escolares do município. Com relação à metodologia, a pesquisa sobre o ginásio municipal estará centrada em fontes que remetem à cultura escolar. Nesse sentido, as fontes utilizadas para a pesquisa contemplarão a documentação produzida pela escola ou que estejam arquivadas na escola, tais como atas de fundação, diário oficial, regimentos internos, livros e fichas de matrícula,
e também documentos avulsos, documentos esses tidos como não oficiais, mas que retratam o cotidiano da escola, fotografia de professores, alunos, funcionários, fotografias de eventos, na sua maioria eventos cívicos. Na pesquisa Hora Pensada, as memórias dos sujeitos históricos que de algum modo tiveram relação com a instituição pesquisada terão relevância ímpar para a escrita da história, memórias estas baseadas em lembranças que muitas vezes não precisam de fontes para comprovar a realidade dos fatos. Além do exposto, ao se falar de memória, ressalta-se que não nos valemos apenas das memórias individuais de cada ator social, mas também das memórias dos grupos, o que entendemos como memória coletiva, memória essa que sofre ressignificação e é compartilhada por grupos de determinada região ou evento. Nessa premissa, a memória coletiva será muito significativa na escrita da história do Ginásio Municipal de Piracuruca, pois não serão investigadas apenas as lembranças de sujeitos isolados, mas também as lembranças dos grupos que consumiam o espaço, como professores, alunos, funcionários, as gestões que por lá passaram e outras pessoas que orbitavam no ambiente escolar, direto ou indiretamente. Assim, pegando de empréstimo as falas de Halbach, nossas lembranças permanecem coletivas e elas nos são lembradas pelos outros, que se trate de acontecimentos que só nós tivemos envolvidos ou com objetos que só nós vimos. Com relação às considerações sobre o trabalho, procurou-se mostrar que, de forma breve, o percurso a ser feito para a escrita da história do antigo ginásio municipal de Piracuruca, que funcionou entre os anos de 1957 e 1975, na cidade de Piracuruca, no estado do Piauí, no Brasil. O trabalho ainda está em andamento, ainda está em processo de escrita, e foi pensado a partir da ideia da Carta de Intenções para a escolha de orientadores do mestrado profissional em ensino de História, Prof. História, e possivelmente a pesquisa, no decorrer de sua feitura, já que está acontecendo, está passando por adequações quanto à metodologia aplicada e as fontes a serem pesquisadas, problematizadas e questionadas. Assim, a história do ginásio municipal foi vislumbrada no trabalho através de alguns prismas possíveis na pesquisa, como, por exemplo, a relevância da instituição de educação não só para a cidade, mas para a região, pois surge na época de pressões pela implantação dos cursos secundários no interior do Brasil. A pesquisa também pensa uma promoção de um momento da história local, visto que a história e a memória das escolas do município raramente são pesquisadas e problematizadas, deixando assim várias lacunas quanto à história da educação, não apenas no âmbito local, mas também das dimensões regionais e globais, pois a história local não está sozinha, mas se entrelaça com outras estruturas e dimensionalidades. Aqui nós temos algumas das referências bibliográficas que foram usadas, que estão sendo usadas para a produção do trabalho, estão sendo usadas na pesquisa, para a escrita do trabalho sobre o Ginásio Municipal de Piracuruca. E eu agradeço por poder apresentar meu trabalho, por poder participar da Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária. Meu muito obrigado.